Olá! Hoje o programa NutriKids vai tratar de um tema que aflige muitos pais atualmente, que é a ansiedade infantil. Para isso, eu estou recebendo a psicóloga Leane Rodrigues, que vai nos explicar um pouco mais sobre o assunto. Bem-vinda, Leane, obrigada. Muito obrigada. Então, a ansiedade na primeira infância, ela acontece? Acontece. 1 em cada 10 crianças são acometidas pela ansiedade infantil. Sim. O que acontece? A criança, quando ela está na primeira infância, no início da primeira infância, ela sofre de ansiedade de separação. Então, quando os pais têm que sair para trabalhar, deixar com o tio, deixar com a avó, deixar na creche, a criança, ela sofre aquela ansiedade. Por quê? Porque ela acha que os pais vão sofrer, vão estar em perigo longe dela, ou ela sozinha, ela está, como é que eu posso dizer, em perigo. Falta insegurança para ela, falta de segurança. Então, ela... Desde a primeira infância pode acontecer quadro de ansiedade? Desde a primeira infância pode acontecer. E a criança já nasce ansiosa ou ela adquire ansiedade? Pode acontecer os dois. Ela tanto nasce quanto ela adquire. A ansiedade, quando a criança nasce, vem na genética. Então, o que acontece? Se o pai, a mãe ou a avó, os avós, forem ansiosos, pode ocorrer dela nascer com ansiedade. Agora, a ansiedade adquirida, o que acontece? Viver num ambiente estressor, viver num ambiente de ansiedade. Aí ela vai entender que o modelo de ansiedade é o modelo que ela tem que seguir. Sim. E o que fazer? Quais são os profissionais a serem procurados se os pais percebem que a criança tem um comportamento não muito, padrão ou com sinais de ansiedade? O que precisa fazer? A criança, ela precisa entender que ela não tem que viver numa gincana, né? Os pais, se eles têm uma vida muito agitada, muito ansiosa, eles têm que parar, respirar e falar assim, não, eu não posso viver dessa forma. Passar isso para a criança, porque ela adquire, ela vive naquele ambiente e ela não tem outro modelo para seguir. Então, se os pais são ansiosos, os avós são ansiosos, o meio dela é ansioso, ela vai ser ansiosa, normalmente. Quais são os profissionais? Primeiro, ela tem que procurar um neuropediatra para avaliar como um todo. Sim. E, normalmente, eles vão indicar para um terapeuta, para uma psicóloga, um psicólogo, para tratar aquilo ali. Entendeu? Entendido. E a ansiedade, ela tem cura? Acredito que essa seja uma das perguntas mais ouvidas e que os pais mais têm aflição por saber, né? Ela tem tratamento. Ameniza muito. A qualidade de vida, ela sobe num nível muito elevado. Por quê? Se a criança precisar, vai tomar remédio, não por muito tempo, mas ela vai tomar aquele remédio. E também a terapia. A terapia ajuda consideravelmente. Então, para complementar a questão da cura, os pais também precisam ser tratados, porque eu imagino que se o ambiente contribui muito para a ansiedade da criança, que os pais podem, de repente, precisar também de um acompanhamento ou algo assim. E se esse acompanhamento seria pelo mesmo terapeuta da criança, ou se um outro profissional faria esse trabalho com os pais? O mesmo profissional, não. O profissional que trata a criança não pode tratar os pais. Mas o que ocorre? Se a ansiedade dos pais for um pouco controlada, o que eu faço? Atendo a criança, mas tem uma devolutiva para os pais. Então há um tratamento ali por ensinar como fazer com a criança. Sim. Mas o tratamento, se eu observar que os pais precisam de terapia, eu encaminho para outro profissional. Sim, compreendido. Muito obrigada, te agradeço. Imagino que muito ainda vai ficar de dúvida, então, posteriormente, a gente, de repente, faz uma nova conversa, né, ou aprofunda sobre esses assuntos de transtornos infantis, que cada vez mais afligem, né, os pais nos tempos modernos, no mundo de hoje. Muito obrigada. Eu que agradeço. A importância da vacina contra a gripe.
Gripe é um nome dado a uma doença altamente contagiosa, provocada por um vírus capaz de sofrer mutações com bastante frequência. Influenza vírus ou somente influenza, seus sintomas são parecidos com o do resfriado e da rinite alérgica. No entanto, são mais severos. A partir dos 6 meses, os bebês podem e devem receber a imunização contra o vírus influenza. As crianças têm mais gripes e resfriados porque o seu sistema imunológico está em formação. Ele ainda não possui tantas ferramentas para defender-se contra vírus. Pelo mesmo motivo, tendem a ter mais complicações causadas pela gripe. A pneumonia, por exemplo, é uma das doenças mais comuns em bebês. Há ainda muita dúvida a respeito da vacina contra a gripe. É comum os pais dizerem que as crianças ficaram gripadas depois que receberam a dose. Vale a pena lembrar que a vacina não causa gripe, porque é feita com um vírus morto. Procure o seu pediatra. E vamos começar mais um Dicas da Nutri. Hoje eu vou ensinar para vocês como fazer um arroz fit com a sobra de arroz da sua geladeira. Eu faço tudo para não desperdiçar os alimentos, mas também não gosto de comer comida com gosto de sobra. Então a solução é usar sobras de alimentos para criar novos pratos. Então vamos lá! Então vamos aos ingredientes. 1 dente de alho picado. Aí deixa refogar por 1 minuto com azeite. Agora nós vamos adicionar a cenoura e vamos deixar refogar por 1 minuto. Agora nós vamos adicionar o brócolis e deixar refogar também por mais 1 minuto. E agora nós vamos adicionar o arroz integral. E está pronto o arroz fit da Nutri.